Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos que estão online, os irmãos de Natal. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar essa mensagem com vocês. É um presente de Deus voltar para este púlpito, diante da igreja, poder falar a sua palavra. É um privilégio. Poder servir a Deus é um privilégio. É um dos maiores presentes que um cristão, depois que ele se converte e o Espírito Santo transforma o seu coração e tira ele da vida destrutiva que ele estava, é poder devolver para Deus, mesmo que numa porção impossível de pagar o que ele fez. Mas é maravilhoso, irmãos. E eu estou assim, explodindo de alegria aqui por dentro. Eu pensei que eu ia ficar mais nervoso, mas eu estou tão feliz de estar aqui, no meio da minha família espiritual. Eu estou em casa, eu estou em família, porque vocês me receberam como um irmão ferido, mas como um irmão, me amaram. E eu quero falar sobre isso essa noite. A palavra que eu trouxe para vocês é o meu testemunho, mas também uma mensagem por trás desse testemunho. E eu creio que o Senhor, Ele vai falar ao seu coração, e você também que nos assiste. Eu creio que o Senhor vai falar com você. Se Deus permitiu que você nos assistisse pela internet, é porque o Senhor tem uma palavra para você. E antes de entrar no testemunho, eu queria ler um texto que está no profeta Isaías, no capítulo 43. Esse texto, ele vai expressar perfeitamente o que eu quero testemunhar para vocês, mas também aquilo que profeticamente o Senhor está trazendo para a igreja nessa noite. Então, Isaías capítulo 43, versículo 14, diz assim a palavra de Deus, versão NVI. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos para a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos, amém? Nos navios de que se orgulhavam. Assim, verso 15. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. 16. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Receba, igreja. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Verso 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Aleluia, até no deserto, até na pandemia, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Verso 20, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. E vamos encerrar no 21, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Aleluia! Então, amados, para viver o novo de Deus, precisamos focar no que Deus está fazendo agora, para assim experimentarmos o que virá no futuro. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Para vivermos o novo de Deus, precisamos focar no que Deus está fazendo agora, para assim experimentarmos o que virá no futuro. Você crê? Amém. Receba. Então, amados, o que eu vou testemunhar hoje, eu não vou entrar em muitos detalhes específicos, não vou expor nomes, não quero falar todos os detalhes dos ocorridos, porque ia tomar muito tempo, e eu, ao invés de edificar a sua vida, eu estaria dando um show de horror. E não é esse o propósito. O propósito é edificar a sua vida, mostrar que em meio à desgraça, em meio aos momentos difíceis da vida, aonde você se sente oprimido e triste, sem esperança, o Senhor ali está com você.
Aleluia. Então, o que me trouxe a Foz do Iguaçu com a minha esposa, a pastora Cris, e nossos filhos? O que fez a nossa família estar aqui no ano passado, em fevereiro? Muita gente olhou e disse, é um casal de longe, né? Lá de Natal, são pastores. Muitas vezes alguns irmãos diziam assim, podia trabalhar na igreja, a gente ficou esse tempo, né, sendo cuidado, vocês vão entender isso. Amados, quando chegamos aqui, nós estávamos numa situação muito difícil. Eu venho de um ministério que, quando iniciamos o trabalho, o nosso foco era ganhar vidas. Esse é o foco da igreja. Fazer discípulos, ganhar vidas, servir a Deus, glorificar o nome de Deus. Caminhamos bem, Deus fez promessas. Mas a partir do ano de 2014 até o ano de 2016, nós começamos a viver uma decadência espiritual. E eu quero que você preste atenção e entenda isso. Pelo menos essa é a minha visão como líder e como fundador do ministério. Membro fundador. Nós saímos da visão de Deus. Nós entramos numa decadência terrível. E infelizmente, a liderança da nossa igreja perdeu a visão. E quando uma igreja perde a visão, é catástrofe. É queda, é vergonha, é escândalo, é opressão, é humilhação. Não é menos do que isso. Eu estava vivendo uma opressão terrível junto com a minha família. Nós vivemos muita manipulação, muita mentira, muita fofoca, muito controle do que fazíamos. Para vocês terem uma ideia, nós como família não tínhamos o direito de programar nada, porque toda a programação da igreja era pautada para que tudo que quiséssemos fazer, teríamos que nos humilhar e quase implorar para conseguir uma brecha de folga como família, para ter um dia de família e poder dar um passeio. E mesmo assim, ainda tínhamos que dar satisfação com quem íamos andar, aonde íamos. Tá rico, foi gastar dinheiro, tá sobrando dinheiro. Nós tínhamos que ouvir isso. Eu não tinha direito de desfrutar do meu dinheiro, não tinha direito de sentar com a minha esposa, convidar um amigo sem ter que dizer quem era que estava com a gente. Não, porque se não for uma pessoa de Deus, pode ser que vai querer corromper vocês, porque o medo era nos perder, como se nós fôssemos objeto de posse daquela igreja. Porque, como falei, a igreja não servia mais aos propósitos de Deus, servia aos propósitos humanos, como Israel, que foi para o cativeiro, porque parou de servir aos propósitos de Deus. Deus tirou o povo do Egito, com mão poderosa, enviando 10 pragas, fez milagre no deserto, fez o povo herdar aquela terra, terra que mana leite e mel, terra próspera, separou os territórios, levantou vários e vários líderes para conduzir aquele povo, com graça, com amor, sendo um pai, porque ele disse, é meu povo, minha possessão, meus filhos, porque é assim que Deus chama a sua igreja, de filhos, meu povo, minha possessão. Por isso que ele pede que sejamos santos, porque nós temos que ser como nosso Pai santo. Mas o povo se desviou, a igreja que eu congregava se desviou, a liderança se perdeu. E aí nós não vimos mais saída. A gente não aguentava mais, era terrível, gente. Eu muitas vezes brigava com a minha esposa, não brigava porque a gente queria brigar, não porque a gente queria discutir, não porque a gente não se amasse. É que às vezes a opressão era tão grande que a gente ficava cobrando um ao outro se o outro tinha alguma coisa que pudesse falar para tentar confrontar. O que a gente vai fazer para confrontar isso que está errado no meio da igreja? A gente não pode aceitar isso da nossa liderança, do nosso líder, não pode ser assim. A gente tem família, a gente tem filho. Eu tinha que ligar todos os dias para dar satisfação do meu dia, para dar uma boa noite. Isso não existe. Imagina se alguém dissesse para você aqui na igreja, olha, você tem que ligar para mim todos os dias e dar boa noite, eu quero saber como é que foi seu dia, o que você fez. E aí, já recebeu o seu dízimo? Vem aqui trazendo na minha mão que eu estou precisando do dinheiro. Era assim. Era humilhante para mim, eu não me sentia sacerdote da minha casa.
porque eu sentia que sempre tinha um invasor na minha casa. E eu me envergonhava disso. Eu pedi muito perdão a Deus, porque eu falhei como sacerdote também. Eu como igreja falhei também. Eu também precisava me arrepender. Mas já era tarde. E diante de tantas coisas, de tantas pessoas que chegavam para mim e diziam: pastor, a gente não aguenta mais a situação dessa igreja. E eu fui adoecendo, era ansiedade, era sofrimento. Eu fui várias vezes. Minha esposa está aqui, a pastora Geisa está aqui, conhece bem a nossa história. Ela acompanhou. Eu fui várias vezes para a UPA pensando que estava tendo um infarto, pensando que estava morrendo. Era síndrome do pânico. Eu tive uma crise no trânsito que eu pensei que eu ia morrer. O cardiologista olhou para mim e disse: meu filho, o que está acontecendo com sua vida? Eu disse: não sei, parece que eu estou morrendo, estou passando mal. Ela disse: não tem nada. Você está saudável, você tem um coração tão bom. Você está bem. Como é que eu estou bem se eu estou desse jeito, meu Deus? Se eu não tenho vida. Eu não estou bem. A ponto que eu tive que procurar um psiquiatra para começar um tratamento de 1 ano no mínimo. Triglicerídeos altos, tomando remédio de pressão. Eu entreguei os remédios aqui na igreja, para os pastores aqui, ano passado. Glória a Deus. Mas eu cheguei doente nessa igreja. E em 2016, nós já víamos num processo assim de orar, de jejuar, de clamar a Deus. E Deus não tem saída, Deus não tem saída, o homem não se dobra, a coisa não muda. Como é que a gente vai fazer? O que é que a gente faz? Porque a gente é servo, a gente não vai escandalizar a igreja. E aí vocês precisam entender o papel de um líder da igreja quando ele não quer trazer o escândalo a público. É difícil a gente ter que aguentar calado, porque a gente não quer matar a sua fé. Por isso que quando estoura de uma vez. Porque chegou no limite. Aí é Deus que agiu, que não permitiu mais que a coisa ficasse oculta. Só que Deus tem seus mensageiros. Deus tem resposta para o seu povo. Deus falou por meio de Jeremias várias vezes que ia dar vitória ao povo. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que tanto desejais. Aquele povo que estava sofrendo nesse contexto, no cativeiro babilônico, 70 anos. Jeremias 25 fala isso. Diz: olha, eu vou tirar os babilônios daí, vou dar vitória para o meu povo. Mas o povo estava sofrendo, eu estava sofrendo. Várias vezes Deus falou que ia mudar, mas a gente não via mudança. Só que não é no nosso tempo. E aí, minha esposa, guiada pelo Espírito Santo, juntamente com a pastora Angélica, tiveram a ideia de se inspirar nessa igreja. Vocês precisam entender isso. Lá de Natal, a minha esposa, que foi membro em 2008, saiu daqui em 2010. Ela se inspirou, ela não esqueceu do que ela recebeu nessa casa. E ela disse: eu vou fazer um chá de mulheres nessa igreja. Estou sentindo que Deus vai mover. E aí ela criou o chá das violetas, inspirado no chá rosa. E aí, é sempre bom a gente não remover os marcos antigos. Não esquecer das pessoas que depositaram de Deus na nossa vida. Das pessoas que caminharam com a gente, que nos ensinaram, que, sabe, andaram. Você chamou para andar 1 milha, andou 2. E aí minha esposa liga para a pastora Genoveva, entra em contato pelo Facebook. Não foi nem por ligação, Facebook. O pastor estava em Alagoas com a família. Estava num momento maravilhoso com a família. Mas, gente, profeta não dorme, profeta não descansa. Quando ele tem recado de Deus para entregar, ele não conta tempo, não. Não espera. Não tem férias para profeta. Quando Deus quer usar, é igual soldado, está à disposição. Né, Major? Está à disposição, prontidão, vamos. E aí minha esposa, vendendo roupa de bazar, vendendo feijoada, lavando o carro. A gente foi lavar carro para pagar a passagem da pastora, lavando o carro na rua, botando as placas. Os adolescentes da igreja botando placa na rua, pedindo para o povo parar para a gente lavar carro, para ganhar R$10, para juntar centavo por centavo, porque a liderança não quis contribuir com a passagem. E aí a gente juntou o dinheiro e pagamos a passagem da pastora. A pastora disse: eu vou. A pastora Genoveva chegou lá, deu uma palavra. Ela viu a realidade, compartilhou com sua família, com o pastor Josué. E ali nós vimos
que mesmo distante não estávamos mais só. Isso é ser igreja, é ser família. Não tem questão geográfica. Não tem limite geográfico. Família é família. E aí continuamos ali, crendo na palavra recebida na igreja. E quando foi em 2016 eu tinha vindo para cá de férias com a minha esposa. Mas em 2018 aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Era para ser com ela, porque ela é iguaçuense, eu sou potiguar. Mas eu senti uma saudade dessa terra, como se eu fosse filho dessa terra. Eu fiquei, que coisa doida, eu estou com saudade de Foz do Iguaçu, como se eu fosse nascido lá. Será que Deus está me chamando para ir para aquele lugar? Será que essa é a saída, onde eu não estou vendo saída, Deus está me mostrando uma saída? O texto fala isso. Eu vou botar um caminho no deserto. Quem vê saída no deserto? Se Deus mandar você sair pelo deserto, você vai pensar o quê? Você vai querer uma estrada, né? Uma BR. Falei com minha esposa disse: amor, eu estou com essa impressão também, estou sentindo a mesma coisa. Vamos orar, né? Se é Deus, Ele vai falar. Uma semana nós nos consagramos e fizemos uma campanha em casa de oração. Oramos todos os dias e puxamos a palavra para Deus falar conosco se era realmente para nós virmos para cá. Não teve um dia sequer que Deus não tenha confirmado que era para vir para cá. Todos os textos. E aí, vamos fazer a mudança? Vamos levar um carro cegonha? Sai sem bolsa, sem alforje, não leva nada. Esse amor, a gente construiu nossa casa, ganhamos tudo novo no apartamento, fizemos... A casa está tão boa de morar. Acabamos de comprar esse apartamento. Tem nem um ano que a gente está morando nele. Fazia um ano que eu estava morando no apartamento, recém-comprado. Deus não leva nada. Aí saímos ofertando, vendendo e outras coisas. Minha mãe não deixou a gente vender e guardou. Tá bom, vamos embora. Ficamos de favor na casa da minha mãe 3 meses. Deus proveu as passagens. O meu patrão pagou com o cartão da empresa. E a gente veio. Eu, minha esposa, João Felipe já estava aqui. Natan, bebê de colo. Roupa. Brinquedo de criança. A gente teve que doar e deixar um monte de brinquedo dele que ele não brincou. Foi difícil, gente. É difícil até falar. Você deixar suas coisas, você ter que ofertar porque não dá para você trazer. Sem perspectiva de emprego, não sabia se eu ia arrumar emprego, se eu ia passar necessidade aqui, como é que ia ser. Eu vim pela fé. Se era Deus mostrando, eu vou. Se fosse o homem, não, mas era Deus. Vamos. Tem uma família lá. E isso se configurou porque os pastores passaram férias no final do ano lá. E a gente alinhou essa vinda. E eles disseram: pode vir, a gente vai receber vocês como ovelha. Diga o que a gente precisa, ser cuidado, ser ovelha. Nós vamos ser ovelha. Mas foi muito difícil, gente. Aconteceu uma situação lá, que eu não vou entrar em detalhes. Nós quase perdemos o nosso bebê. Eu posso contar pessoalmente para vocês, que eu não quero expor o assunto, que é muito grave. Se não fosse os pastores conosco no telefone, eu acho que eu estava encarcerado até hoje na cadeia. Que eu queria resolver com as minhas mãos. Foi muito grave. Tocaram no inocente. Sabe, amados, nesse ministério profético de Isaías, assim como eu, os israelitas estavam sofrendo. O povo de Israel estava sofrendo. Humilhados. Roubaram todos os itens do templo. Eles não podiam mais cultuar a Deus. Eles não podiam mais servir ao Senhor. Eles estavam tão doentes, tão desanimados, tão sem esperança, que o Salmo 137, versículo 1 e 2,
diz que eles ficaram às margens dos rios da Babilônia, penduraram as harpas nos salgueiros, porque não viam mais motivo de servir a Deus, de cantar. Nós estávamos assim. Os últimos períodos que eu e minha esposa servimos em Natal, a gente estava no automático, só ia porque tinha ovelha para cuidar, porque nós mesmos só estava de corpo presente, ferido, sem saber o que dá para o povo. Amados, mesmo diante desse panorama terrível, Deus prometeu a Israel que os salvaria. E Ele estava para fazer uma coisa nova, ainda maior. Antes da gente sair de Natal, esse texto que eu trouxe para vocês foi a palavra que Deus nos deu antes de sair de Natal. E Deus estava falando conosco: eu vou fazer uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebeis? Essa promessa veio se cumprir aqui. Olha só o que diz no versículo 16. Põe para mim, por favor, Isaías 43, 16. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. 17. Que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Lá no Êxodo, lá no Egito, quando o povo estava escravizado, foi isso que o Senhor fez. Tirou o povo daquela escravidão, abriu o mar vermelho. Quando os inimigos vieram perseguindo Israel, o Senhor foi e engoliu eles com aquelas águas. Por que eu estou trazendo isso? Porque Deus está dizendo que ia fazer algo maior do que isso. Muito maior, era algo novo. E o Senhor está falando: eu estou para fazer algo muito maior do que o que você viu. Foi o que Ele falou para mim: eu vou fazer algo muito maior do que você já viveu. Não se compara, é algo novo, não está no seu controle. Eu vivi muitos milagres em Natal, eu vi muita gente ficar curada, eu vi gente ser liberto de demônios, gente sair das drogas. Ganhamos muitas vidas, mas gente, isso não se compara com o que Deus tinha para fazer. Quando você está num momento difícil da sua vida, tudo o que você quer é viver algo novo, né? Quando está sofrendo, quando você olha assim: meu Deus, não tenho o que fazer, eu já fiz de tudo. Senhor, traz algo novo, muda essa situação, Pai, porque está difícil. Essa era a nossa necessidade. Mas tudo isso começaria quando nossa família chegasse em Foz do Iguaçu. Nosso Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste. Nosso Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas. Diga isso para o irmão que está do seu lado: nosso Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas na sua vida. O que foi que te entristeceu? Que você perdeu as esperanças? Alguma coisa ainda te magoa? Alguma situação da sua vida está difícil? Deus está convocando você junto comigo, que estou vivendo isso, para vivermos esse novo de Deus. Aleluia. E como podemos viver o novo de Deus se eu ainda olho para a tragédia como Israel olhava para aquela situação, os instrumentos pendurados, um inimigo opressor e poderoso? Como é que você encontra algo novo numa situação dessa? Eu vou dizer para você o que está no versículo 18. Eu não vou ler o texto, eu vou dizer o que você vai fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado: esqueça o passado. Muitos estão vivendo de olho no retrovisor da vida. Tem muita gente que está, divagando lá, olhando para o retrovisor, romantizando a desgraça do passado, né? Fica olhando: meu Deus, era assim, era tão bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você: se você dirigir seu carro em Foz do Iguaçu olhando para o retrovisor, seu carro vai ficar bem inteirinho, não vai?
Vai lá para o Paraguai olhando para o retrovisor. Não é assim? Vai. Crente que fica olhando demais para o retrovisor vai colidir. Quem bate o carro tem prejuízo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto a pagar o preço do prejuízo? Eu não vim para Foz do Iguaçu pagar o preço do prejuízo. Eu ia pagar o preço do prejuízo se eu desobedecesse a Deus e ficasse em Natal. Se eu alimentasse a minha vaidade e aceitasse abrir um ministério por conta própria. Achasse que eu era o bonzão e poderia abrir uma igreja para mim, como muitos fazem. Andar sem ser liderado, andar sem ser ovelha. Só quem pode gerar ovelha é ovelha. Então por isso que eu disse, quando o pastor disse, meu filho, e disse a pastora Genoveva disse para a Cris, minha filha, a gente vai receber vocês como ovelha. Glória a Deus, é o caminho certo, porque ovelha gera ovelha. O efeito do passado ainda é muito determinante na vida de algumas pessoas. Por isso que eu falei para você parar de olhar para trás. Porque enquanto você ficar olhando para trás, o sentimento da saudade que dá daquele passado vai amarrar você e não vai deixar você seguir em frente. Quer um exemplo disso? Foi ou não foi assim com alguns israelitas e alguns dos que vieram egípcios, quando eles saíram lá de Gósen, lá da escravidão, desejando as cebolas e o alho, desejando lá as verduras do Egito. Foram esses que foram engolidos pela terra, morreram, pereceram ali no deserto 40 anos. Eu não quero ficar rodando não. E você quer ficar rodando no deserto? Você quer ficar escravizado pela Babilônia? Pela vontade de Satanás na sua vida, pela opressão? Eu não quero, eu vim para cá para não ficar assim. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras lições, primeiro discipulado, pastor Josué e pastora Genoveva. Vocês querem o que Deus tem para vocês? Queremos. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje vocês esqueçam Natal. Pá! Como assim esquecer Natal? Família e tal, muita gente que a gente ama. Vocês não querem viver algo novo? Esqueça o que vocês viveram em Natal, porque senão vocês não vão viver o que Deus tem para vocês aqui. Por que Deus colocou você na igreja Ceifa? Se Deus colocou é porque Ele tem algo para você viver aqui. Não é para você ficar pensando lá fora não. É para você viver aqui. Deus me trouxe de quase 4.000 quilômetros para viver o que Ele tinha para a minha família aqui. Para o nosso ministério como família aqui. Então eu não posso ficar olhando para trás. Senão eu vou me comportar como os israelitas que desejavam as cebolas. Não posso fazer isso. Sabe qual é o nome disso? Murmuração. Não é o passado que vai fortalecer você para o novo. O passado ele pode ser lembrado para trazer esperança. Lamentações 3:21 diz isso daí. Quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança. Coisas que eu fiz para Deus, que eu servi ao Senhor, momentos bons vividos com irmãos, pessoas que a gente ama, pessoas que contribuíram com nossa vida, sabe? Coisas que vão te fazer lembrar que Deus tem algo para você continuar seguindo em frente, para você alcançar o propósito de Deus para a sua vida. E não você ficar ali voltando, dando ré, ou olhando para trás. Israel fazia isso. Olha só o que diz lá em Juízes 6:13. Olha só o que Gideão falou. Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Sabe como é que isso acontece na vida da gente? Meu Deus, eu vou usar a minha vida, tá? Eu era pastor, Deus. Eu tinha ministério. Olha como é que eu estou. Eu cantava, eu pregava, eu evangelizava, eu tinha célula. Deus me usava assim. E aí a gente não quer romper. O pastor mudou minha célula. O
pastor me tirou do púlpito. Tem algo novo para você. Ou você quer continuar fazendo a mesma coisa na sua vida? Quem quer viver algo novo tem que ir para novas experiências, senão você vai continuar vivendo as mesmas coisas todo dia. Quem aguenta comer frango todo dia aqui? Todo dia. Todo dia, sem mudar cardápio. Camarão até vai, né? Peixinho, é bom. Mas diga aí, você fazer a mesma coisa todo dia, você acha que é isso que Deus quer para você? Que Deus não quer algo novo para a sua vida, para o seu ministério? Você acha que Deus queria que eu e minha família ficássemos naquela servidão a vida toda? Eu estava pagando o preço, sim, por participar de um erro. É necessário ser corrigido por Deus, porque Deus repreende aos filhos que Ele ama. Ele repreende porque Ele ama você. A Bíblia diz que Ele conhece aqueles que nele confiam. Está lá em Naum capítulo 1 versículo 7. Ele conhece os que nele confiam. Mesmo que esteja difícil para você, Ele lhe conhece. Lá no secreto, nas suas orações. Os israelitas experimentaram grandes milagres. Passaram o Mar Vermelho, passaram o Jordão. Venceram ali em Jericó. Batalha de Ai. Conquistaram a terra. Ainda sobreviveram à divisão do reino, né? Mas eles estavam sofrendo as feridas do desvio, da igreja que se perdeu do propósito, de estar debaixo de uma liderança fora de propósito, porque o rei do norte e do sul não estavam alinhados com a vontade de Deus. Então o povo pagou o pato, o povo pagou o preço. Eu também estava ferido, mas o foco no passado não vai mudar o meu presente. Diga isso. O foco no passado não vai mudar o nosso presente. Eu cansei de viver com foco no passado. Eu cansei de ficar lambendo minhas feridas. Só tem uma palavra que o Patrick me deu. Esse negócio de ficar lambendo ferida não dá certo. Realmente. Você já viu como é que fica cachorro quando fica lambendo ferida? Fica uma ferida feia, infeccionada. E a gente fica com aquela ferida emocional, cheio de ressentimento. Mas Jeremias 16, versículo 14 e 15 diz: contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e todos os países para onde Ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Restituição. Restituição. Não vai ser mais o Deus do passado, daqueles feitos do passado. É algo novo e tem restituição dentro da minha vida e da sua vida. Não importa o que Deus fez no passado, vai ser maior. Não podemos viver pela fé do passado. Eu orava, era curado. Eu fazia isso lá na igreja. Meu irmão, eu contei testemunho demais aqui para o pastor Josué. Perturbei demais o juízo do pastor. É sério. O pastor está rindo aqui, mas só ele tinha que aguentar. Até esses dias a pastora brincou comigo. Rapaz, vocês têm assunto, viu? Pastora, a culpa é minha. Pastora Geisa nem se fala. Uma amiga que Deus nos deu. Pense numa intercessora, uma bênção na vida da gente. Estava lá acompanhando tudo. Era quem me aguentava e aguentava a pastora Cris. Quando a gente estava ali, queria chorar. Pastora, né? Ai Deus, é muito bom ter amigos. É muito bom ter pais espirituais para nos ouvir. E é interessante que Deus não queria que o povo simplesmente menosprezasse o passado. Quando eu digo esquecer o passado, não é menosprezo. Não serve mais para a minha vida. Aquilo foi uma desgraça. Não, foi bênção. Quer dizer que a vida que eu ganhei para Jesus lá foi desgraça? As pessoas que eu tirei da rua com a minha esposa, com os irmãos que trabalharam lá, irmãos que evangelizaram, que me ajudaram, foi desgraça? Não foi, gente. Teve uma tragédia no percurso, mas não foi desgraça. Pode ter acontecido coisas ruins nessa igreja,
percursos, ocorrem acidentes, mas a gente não pode parar. A gente segue em frente pelo propósito de Deus. Gente, quem aqui gosta de tomar café? É bom demais, né? Lá em casa tem o horário do café todo dia. Lá no Nordeste, você quer agradar um nordestino? Ei, irmão, tem café lá em casa. É de Deus, né, pastor? É de Deus. É um cafezinho com a tapioca, queijo coalho. É bom demais. E como é que você faz seu café? Eu creio que, tirando os irmãos que tem aquela cafeteira, né, de cápsula, mas a grande maioria, o que faz? Pega o café que está lá no potinho guardado para não estragar, né? Para ele não perder o sabor. Bota lá um filtrozinho novo, lava, né? Aí você pega a sua garrafa de café, que está lá com aquele café velho, bota o filtro em cima e coa o café novo no velho, não é isso? Não é não? Não fica bom não o café novo com o velho lá, azedo lá, amargo? Que é isso, gente? É sério? Vocês não gostam não? Que bom. Que bom que vocês não gostam. Eu tenho certeza que você não quer sentir o gosto amargo do café velho. Que você pega aquele café velho, pega água limpa, joga bastante água limpa, tira todo aquele café que oxidou e faz um café cheirosíssimo para esperar sua família, seus amigos, para desfrutar de um momento maravilhoso. Não é? Então deixa eu te dar um conselho. Joga o café velho fora da sua vida. Joga o café velho fora. Sabe o que é essa água? É o Espírito Santo entrando na sua vida para lavar aquela podridão que estava dentro, o ressentimento, os momentos ruins, a falta de crescimento. O Espírito Santo te enchendo para você receber algo novo. Porque você só dá algo novo quando você tem algo novo dentro de você para dar. Né? Quando você convida alguém, você quer dar um café novo. Então, se você quer dar algo novo, comece a se esvaziar hoje. Aleluia. Segundo passo, eu preciso crer no que Deus está fazendo no presente. Essa é a segunda etapa. Deus fez uma forte declaração no versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Era obra de libertação de Israel. Deus estava me dando liberdade em Foz do Iguaçu quando eu pisei aqui, a partir do dia 1º de fevereiro de 2019. Quando nós estávamos descendo daquele voo da Gol, com aquele monte de mala, não era perda, era ganho. Não era desgraça, não era humilhação. Eu posso ter chegado aqui me sentindo um refugiado. Na verdade, Deus estava me fazendo vencedor para viver o novo. Assim como Ele faz com vocês. Precisamos focar no que vai aumentar a nossa fé. Novas experiências de Deus estão em curso na sua vida. Novas experiências de Deus estão em curso na sua vida. Ele já disse, já está para acontecer. Glória a Deus. Você já olhou um competidor de Olimpíadas, aqueles de tiro de precisão, né? Que o pessoal joga o prato, tem uma máquina que joga o prato, o cara está lá com aquela espingarda enorme. E ele tem que acertar o máximo de pratos que ele puder para ser campeão. Não é assim? O que é que ele tem que fazer? Tem militares aqui, vão saber o que eu vou falar. Existe a alça e a massa de mira. Você tem que alinhar bem os dois, se concentrar bem, respirar bem, para que você não venha desviar a alça e massa de mira, prender bem a respiração e deixar o gatilho vir para não dar uma gatilhada. Senão o tiro vai longe. Você precisa estar extremamente concentrado no tiro para acertar. Você já viu a concentração daqueles homens? Quando eles estão querendo ganhar, quanto eles estão ali respirando, cadenciando o coração deles, para chegar lá e acertar no alvo. Sabe, queridos, Deus está convidando eu e você para alinhar a sua massa e alça de mira, para você acertar o alvo do novo de Deus na sua vida. Como foi que Deus fez isso comigo e com minha família aqui? Primeiro dia de culto, semana de avivamento. Põe aqui 2 Coríntios 5:5. Vamos lembrar?
Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir, alinhados no propósito. Eu olhei para aquele negócio, eita Deus, isso é para mim. Deus me trouxe para alinhamento, o negócio estava desalinhado, casamento desalinhado, convívio com os filhos desalinhado, conduta de sacerdote desalinhada, tudo desalinhado, ferido. Precisava alinhar, senão não ia chegar no propósito. Primeiro alinhado para depois o propósito. Então precisava me alinhar. E foi um ano de alinhamento. Então ajuste o seu foco, porque Deus está criando possibilidades onde não tem. Até no deserto vou abrir um caminho. Essa é a promessa que temos que nos concentrar. Foi isso que Deus disse que ia fazer com o povo israelita. Eu vou fazer vocês voltarem para a terra de vocês pelo deserto. De novo. Gente, Foz do Iguaçu para mim era um deserto, porque eu não via nada. Eu vim para cá, não tinha perspectiva de emprego. Eu não vim para cá com nada garantido, não. Eu cheguei aqui desempregado. Tinha mandado um currículo para pastor e para o pastor. As únicas pessoas que eu tinha adiantado alguma coisa. Cheguei aqui só com as malas para morar de favor na casa da minha sogra. Glória a Deus pela vida dela, que abriu as portas para nós. E o carro estava em Natal, que tentaram me roubar. Que eu fui tentar vender, não consegui, o cara tentou me dar um golpe. Quase que um estelionatário me toma o carro. Cheguei aqui, deixei o carro com meu irmão, disse, meu irmão, veja aí o que você consegue fazer. E aí, um dia eu estava ali atrás, o pastor disse, e aí, como é que tá? Eu disse, o carro está em Natal. Como é que está a situação? Não, assim, contei tudo para ele. Vou dar um comando para você. Quando você ouvir seu pastor dizer que vai dar um comando para você, ouça. Não está querendo manipular a sua vida, não. Ele está cuidando de você, quer lhe ajudar. Se eu vou dar um comando para você, ele disse, amém, pastor. Você vai fazer um orçamento para ver quanto é para trazer seu carro. E os homens de honra dessa casa, junto com o pastor, trouxeram meu carro. Vocês não têm noção de como vocês foram ferramenta de Deus na minha vida. Porque o emprego que eu peguei, 3 meses depois, quando acabou o meu dinheiro, eu fiquei rapado, sem nada, zerado. Não tinha uma moeda para comprar um pirulito. Apareceu uma porta de trabalho que tinha que ter carro para trabalhar. Foi o irmão Alexandre que me indicou um serviço temporário até eu conseguir um emprego melhor. E aí eu disse, amor, tá na hora da gente ir para o nosso canto. E minha sogra tem a rotina dela, ela precisa viver a vida dela. Mas o dinheiro apertado sempre, né? E aí Deus trouxe o carro. Orei. Deus, abre uma porta, preciso de uma casa. Preciso sair da casa da minha sogra. Disse, amor, ora. Enquanto ela foi orar, eu fui agir. Um orando e outro agindo. Eu mandei uma mensagem no grupo, fazia parte da célula Cazaquistão do Alexandre. E quando eu mando a mensagem, recebo uma mensagem do irmão dizendo, irmão, vamos conversar quando você chegar aqui. E aí minha esposa tirou uma palavra no Salmo. Deus confirmando, eu vou responder. O texto era uma resposta de Deus. Foi mãe do imundo. Meu irmão, sou muito grato a Deus pela sua vida. Que você foi instrumento de Deus na minha família. O Senhor abençoe você até 100 vezes mais pelo que você fez por nós. Ofereceu uma casa maravilhosa para a gente morar, um preço que não existe, gente. Só família faz isso. Mas eu tinha família, não estava mais só. Eu não vim para ser cuidado. Deus estava cuidando. Deus estava usando a família para cuidar. Eu estava vivendo o novo de Deus. Eu estava saindo da escravidão. E ali quando a gente chegou na casa, os irmãos se moveram, mobiliaram a casa da gente, nos abençoaram, não precisamos praticamente comprar quase nada. À frente da graça aí agindo, irmão, não existia, irmão Ricardo, usado por Deus, correu. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Estava procurando ele aqui. Deus te abençoe, meu irmão, muito. Você é canal de bênção, meu irmão. Não deixe nunca o inimigo
derrubar você. Isso é bênção demais. Glória a Deus. E com isso a gente seguiu. Um mês depois, eu recebo uma ligação de uma concessionária e eu vou trabalhar num grande grupo empresarial. Veio pandemia, Deus me mudou de empresa para ganhar mais. No emprego que eu não ia trabalhar no sábado, que eu ia ter tempo para a família. Pude desfrutar de muitos momentos com minha família. E Deus foi restituindo. Fiz o Casados para Sempre com a minha esposa. Pedi perdão à família. Pude me alinhar, fiz o homem ao máximo. Fiz o encontro, larguei fora aquela podridão do ressentimento. Perdoei quem me fez mal. Pedi perdão para quem eu precisava pedir perdão. Pedi perdão para os meus irmãos de Natal, que foram feridos também, e que eu estive à frente da igreja junto. E eu pude viver esse milagre de Deus. Então eu pude experimentar o que realmente é olhar para o deserto e ver aqueles lugares desabitados, o ermo. Surgir água, surgir alimento, o cuidado de pai, o cuidado de família. Sabe, queridos, a terceira coisa que eu preciso fazer, e tem a ver com o que estamos vivendo hoje. Eu entrei no alinhamento, eu vivi todas essas restituições de Deus, todo esse cuidado, todo esse mimo de pai. Mas eu também precisava confiar no futuro, porque senão eu não ia confiar no cuidado que a igreja estava me dando. Eu ia botar os pés pelas mãos, eu ia me achar injustiçado por eu ter servido lá e não estar servindo aqui. Foi propósito de Deus, foi cuidado de Deus. Algumas pessoas perguntaram em amor, eu sei que foi em amor, mas a gente tem que obedecer a Deus, importa obedecer a Deus. A pastora Genoveva disse uma palavra que me ganhou, ali foi impactante demais para mim. Ela disse: meu filho, já tivemos muitas pessoas que fizeram para nós aqui, que trabalharam para nós, mas a gente chorou depois por essas vidas. Mais importante é a sua vida. E ali eu digo: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Pai, Tu és bom. E ali transicionamos de discipulado para pastor Mauro, pastora Dimara. Pastor Mauro sempre me dando a palavra, dizendo: filho, contentamento. Olha o que Deus está fazendo hoje. Não percebeis? O texto fala: será que vocês não veem o que Deus está fazendo hoje? Não consegue ver? Você quer viver o que Deus tem para você amanhã? Você está feliz com o que Deus está fazendo hoje? Você está feliz com o seu emprego? Você está feliz com o fato de Deus ter te dado algo para você conviver um novo tempo com a sua esposa, com a sua família? Essa restituição, isso é mesmo, pastor. Foi muito cuidado. Pastora Dimara foi muito usada por Deus na minha vida. No consultório, me orientando, me ajudando com o tratamento de síndrome do pânico, que eu parecia que ia morrer, gente. Era um negócio terrível. Ela cuidou de mim, cuidou da Cris, pastora Cris, minha esposa, do João, pastora Geisa, que é nossa amiga, sempre ligando, preocupada com a gente também, nos aconselhando. Deus usando a vida dela para mandar a palavra para nós, de ânimo, que a gente precisa de ânimo dos irmãos. Há amigo mais chegado que um irmão. E Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção para esse novo de Deus. Deus já deu garantia que vai dar certo. Deus já garantiu. Foi Ele, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que me trouxe de Natal. Aleluia. E vai fazer na sua vida. Temos que confiar nesse plano. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: amado, não percebeu ainda? Eu quero fazer uma pergunta para você. Estamos interessados no novo de Deus? Faça essa pergunta para você. Eu estou interessado no novo de Deus? Eu realmente quero o que Deus tem para a minha vida? Ou eu ainda estou olhando para trás? Eu ainda
estou me lamentando com o que eu tinha no mundo, quando estava no pecado? Eu ainda estou me lamentando porque Deus me permitiu ter um prejuízo e fechar a empresa? Será que Deus não quer dar uma empresa maior? Né? Será que Deus não quer fazer algo maior, irmão? Ele quer. Mas será que você quer? Estamos contentes com a vontade dele? Por que dessa pergunta? Porque o novo está em curso. Eu não tinha dinheiro para comprar a minha passagem para voltar para Natal. Uma pessoa foi trabalhar lá na empresa, ficou 1 mês e me convidou para fazer um serviço fora. E com esse dinheiro eu paguei à vista as passagens para voltar. E paguei ainda na promoção. Sobrou dinheiro ainda. Ainda abençoei o João Felipe que trabalhou comigo. Em um horário fora de expediente. Porque esse é o Deus que abre caminho no deserto e faz aparecer água onde não tem, amado. Aleluia. Você vai olhar para trás e vai dizer assim: a Babilônia não é mais o meu lugar. Israel disse isso: a Babilônia não é mais o meu lugar. Diga assim comigo: a Babilônia não é mais o meu lugar. Rios fluirão no deserto. A Babilônia que eu vivi ficou no passado. Deus será glorificado pelo que Ele planejou para você. Verso 20 e 21, Isaías 43. Verso 20 e 21, estou encerrando. Deixa eu ler aqui com vocês. Diz assim: os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo. Você é povo de Deus, meu escolhido, ao povo que formei para mim. Você é dele, a fim de que proclamasse o meu louvor. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês Jeremias 25:12. Deus cumpriu sua palavra quando Ele enviou os medo-persas que se uniram para derrubar a Babilônia. Diz assim: quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. E eu quero ler o cumprimento disso. Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 7. Igreja, essa palavra é profética. Receba, preste bem atenção. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para Ele em Jerusalém de Judá. Verso 3. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Verso 7. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia,
tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Verso 11. Ao todo, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Agora escute. Com os líderes que Ciro levantou depois que ele deu o decreto, os israelitas voltaram para sua terra, tiveram restituição daquilo que lhes havia sido roubado, reconstruíram o templo do Senhor, voltaram-se novamente para as Escrituras e a cultuar a Deus, escaparam da trama de Amã, lá naquele período de Esther, onde queriam matar os israelitas, reedificaram os muros que estavam cheios de brechas e substituíram os portões queimados. Tudo isso eles resistiram, suportando perseguição, calúnia, acusações, ameaças, pessoas de dentro ameaçando, dizendo que os inimigos viriam, mas eles estavam lá com a espada, cada um com a sua espada, reconstruindo os muros e confiando no Senhor, reconstruindo as portas destruídas, confiando no Senhor, sem dinheiro, mas o rei decretou que fosse devolvido os utensílios, para que o templo recebesse de volta aquilo que era de Deus. Com isso, o povo foi preparado para a vinda do Messias. Tem coisa maior do que essa? Tem coisa maior do que essa? O povo sair de 70 anos de cativeiro, esperando algo novo de Deus, para que o Messias prometido viesse. Eu estava orando esses dias, agradecendo a Deus, indo para o trabalho, por cada irmão, por cada pastor, por cada líder, por cada amigo que semeou na minha vida, na vida da minha esposa, na nossa família. E eu estava orando pelo pastor Josué, pela pastora Genoveva, e agradecendo a Deus pela paciência que vocês tiveram, mesmo passando também dificuldades. Vocês se mantiveram de pé no propósito e cuidaram da gente. E enquanto eu orava, o Senhor veio sobre mim e Ele me falou algo que eu transbordei dentro daquele carro, e chorei e fui cheio do Espírito e comecei a falar em línguas. E eu quero falar nessa noite, Igreja Ceifa, Foz do Iguaçu, assim diz o Senhor, pastor Josué: eu te levantei como Ciro no meio dessa igreja, para desfazer as obras da Babilônia. Eu despertei você no tempo certo. Você muitas vezes se perguntou: por que é que eu não via? Foi porque o Senhor despertou você no tempo certo. Eu te levantei como Ciro para você governar, para você levantar líderes, tesoureiros, para restituir a prata e o ouro que pertencia ao povo que ofertou nessa casa, para restituir essa casa a Deus, para restituir ao Senhor, porque essa casa é do Senhor, foi levantada para Ele. E Ele me disse: eu te levantei como Ciro, como valente, para enfrentar as acusações, para enfrentar as oposições, para que você pegasse os meus cativos, aqueles que iriam se alinhar do propósito, para que voltassem para a igreja, voltassem para o lugar que é seu, voltassem para a sua terra, para que fosse restituído o que fora tomado, para que fosse reconstruído o templo do Senhor, lançados os alicerces, que está lá na porta, naquela placa, para que o povo voltasse a cultuar a Deus, não aos homens, a Deus, para adorar a Deus. Você não veio para adorar homens, você veio adorar a Deus.
Foi para isso que Deus levantou essa liderança, os pastores, os líderes de célula, os irmãos, a equipe de louvor dessa igreja. Foi para isso que Deus levantou esses homens e mulheres no tempo de opressão. E eu era um desses cativos. Eu não podia deixar de ficar debaixo de Ciro, do Ciro de Deus. Muitas ameaças de morte, de desgraça, mas a igreja de pé. A igreja está cheia, gente. A igreja Ceifa vai fechar, vai muito, é do Senhor. Eu quero ver um homem vir aqui dizendo na minha frente que essa igreja vai fechar. Eu chamo ele de profeta de Baal, porque o que é do Senhor não fecha. Reedificaram os muros. Está linda a nossa casa. Reedificaram, cuidaram dela. Coisa maravilhosa. Num tempo de pandemia, uma igreja linda dessa, com as portas abertas. Trocaram as portas queimadas. E agora, debaixo de palavra profética, em meio à pandemia, em meio a tempos difíceis, com a liderança que Deus levantou, é chegado o reino de Deus. É chegado o tempo. E a igreja Ceifa está esperando o Senhor voltar. Tem coisa maior do que essa. Ele fez no passado, Ele vai fazer no futuro. Por isso que eu creio que você nessa noite vai receber o novo de Deus. Aleluia! Dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Creia no Senhor teu Deus, estarás seguro. Creia nos profetas e prosperareis. Aleluia. Quem são nossos profetas? Homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou nessa noite, nessa casa, para nos levantar. Eu quero fazer uma pergunta para você que entendeu essa mensagem. Testemunho. Eu já estou vivendo o novo de Deus, estou no processo. Eu já vi a minha porta aberta no deserto. Vou chegar lá. E eu quero perguntar para você: você quer viver o novo de Deus?